né? Então peço desculpa para vocês, a quem estava esperando. Agora eu tô aqui, né? Eu não vim do Rio para cá. E estou muito feliz de estar com vocês. Eu tenho acompanhado alguns podcasts que vocês têm hospedado aqui. São excelentes, assim, sabe? É Cara, top no Brasil hoje. a galera pede muito, assim, pra trazer você aqui. Irmão, vocês gostam de falar de China? Elias Jabbour. Elias Jabbour, ninguém fala igual ele. Isso é um hiperfoco em China que você tem? É um hiperfoco em China, eu acho. Mas é mais um hiperfoco em cima de uma questão que eu sempre comento, sempre falo essa história onde eu vou, né? É que eu comecei a estudar essa questão que a China em 94, 95, já estou aqui meio que revelando a minha idade, eu tenho 49 anos. Eu entrei no curso de Geografia da USP em 93, mas já preocupado com essas questões que envolvem o socialismo, né? Eu já era militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. A União Soviética tinha ruído. Marxismo tinha ido para o Museu da História, sabe? O socialismo acabou. Enfim, tudo isso que vocês imaginam no começo da década de 90. E eu gostaria de perguntar por que acabou a União Soviética, né? E se é possível, se a ciência ela assina embaixo da possibilidade de uma experiência que seja superior ao capitalismo, né? Ou seja, ao socialismo. Ou seja, minha questão nunca foi pensar em uma sociedade igualitária, em um mundo de pantera cor-de-rosa, um mundo da paz, da justiça, não. É saber se é possível um outro nível de sociabilidade superior ao capitalista, né? E na época o professor Milton Santos, curso de Geografia, e o meu orientador, Amin Mamigonian, me diziam que me deram o toque, olha, estudem a China porque aquilo é uma experiência socialista. E na década de 90, se hoje é difícil dizer que a China é um país socialista, etc, etc, imagina na década de 90, né? Então eu comecei a empreender um estudo sistemático sobre socialismo, sobre a China. Paralelo a isso, eu fui, apesar de estudar geografia, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que entender qual que é o DNA da sociedade, porque a biologia tem um DNA, o ser humano se descobre as coisas pelo DNA. Então a sociedade também tem um DNA. E o DNA da sociedade é o processo de produção de mercadorias. Então fui estudar economia política, crítica da economia política. Então eu estudei desde William Petit, que é o pai da economia política, depois Adam Smith, Ricardo, Marx, os economistas neoclássicos, os monetaristas da escola austríaca, os desenvolvimentistas anglo-saxãos, os desenvolvimentistas latino-americanos, os marxistas em geral. Então eu me transformei em um economista, entre aspas, autodidata, não é? Uhum. Tanto é que hoje eu fiz mestrado e doutorado em geografia, mas eu dou aula de economia na universidade, né? Então acho que essa é um pouco a minha história, e sempre estudando a China, desde 96, que eu tive meu primeiro artigo aprovado para publicação sobre a China. Eu hoje tenho mais de 100 papers acadêmicos, artigos acadêmicos aprovados e publicados, mais de 30 capítulos de livros. Eu vou caminhar agora para o meu 7º livro sobre a China, né? Então eu construí uma história em torno dessa experiência, então uma história intelectual e política, evidentemente, em torno dessa experiência, né? Interessante você buscar o DNA da sociedade, assim. Realmente o DNA da sociedade é produção de mercadorias. Sim, é onde as pessoas se socializam, onde o excedente ele é gerado, porque sem excedente não existe uma série de fenômenos na sociedade, como, por exemplo, a transferência de recursos de um setor para outro, né? Então, por exemplo, quando nós falamos aqui em estado de bem-estar social, nós estamos falando do quê? De um processo em que existe um setor da economia que é orientada à construção de valores de troca, né? E o excedente desse macro setor, que nós chamamos no meu último livro, China, o socialismo do século XXI, esse excedente ele vai compor o que o Marx chamava fundos de consumo, que na verdade é um setor improdutivo, macro setor improdutivo da economia. É muito polêmico falar isso hoje, né? Que é a saúde, a educação, é o teatro, é o cinema, é a piscina, é o lazer, né? Então o excedente ele é algo necessário em uma sociedade para a construção desse macro setor improdutivo da economia, ou o estado de bem-estar social, ou chamado welfare state, como é muito conhecido, né? Então buscar entender o processo de produção de mercadorias é para entender como que uma sociedade funciona, como que ela
por que as pessoas são como elas são também, ou seja, o processo de produção é fundamental a compreensão dela para entender como é a sociedade. E a maioria dos equívocos que se incorrem na análise das sociedades, muitas vezes, da natureza dessas sociedades, é porque fica-se muito na análise da circulação de mercadorias, né? Uhum. Então, por exemplo, tem gente, por exemplo, muita gente de peso que diz que o Brasil é um país capitalista desde 1500, né? Porque o Brasil entrou na rota do capitalismo comercial, então se nós entramos nessa rota do capitalismo comercial, nós automaticamente nos tornamos capitalistas. Quando, na verdade, o Brasil não é capitalista desde 1500, né? O Brasil se torna um país capitalista do ponto de vista industrial somente na década de 30 do século passado, né? Então, a produção, ela é a compreensão do processo de produção e a compreensão da natureza da propriedade é fundamental para entender como funciona uma sociedade, um sistema, um regime, etc, etc, etc. Cara, é muito bacana você falar isso, mas você já começa me deixando totalmente bugado. Você fala que o excesso é que vai trazer... O excedente, né? O termo correto, é que vai disponibilizar, por exemplo, o lazer, a cultura e vários outros fatores. E dentro da sua ideologia, por exemplo, o socialismo é talvez uma opção melhor do que o capitalismo, certo? Mas no socialismo traz uma igualdade muito maior, ou quase sem excedente nenhum, não é isso? Não, é muito pelo contrário, porque o socialismo ele é uma proposta de sociedade que maximiza a criação de riqueza, porque o capitalismo ele não supera o socialismo ele não supera o capitalismo porque ele é mais bonito que o capitalismo, né? Ele é superior ao capitalismo porque o capitalismo ele apresenta limites ao seu funcionamento ao longo da sua trajetória histórica, como atualmente, por exemplo, hoje você pega, eu dou sempre esse exemplo, cara, nunca se criou tanta riqueza no mundo como se cria hoje, ao mesmo tempo que a desigualdade aumenta, ainda existe fome, ainda existe pessoas desempregadas, né? Existe, se eu não me engano, se produz 3 vezes mais alimentos no mundo hoje, mas existem pessoas com fome. Uhum. Então, é um sistema, por conta da sua natureza de produção ser social, várias pessoas produzem o mesmo bem. E a apropriação da riqueza gerada individual, ela vai gerar instabilidade, né? Até que essas instabilidades engulam o próprio sistema, né? Então, o socialismo ele é uma possibilidade no sentido de superar essas contradições inerentes ao capitalismo e continuar a maximização da geração de riqueza. Só que agora, essa geração de riqueza ela não vai ser apropriada de forma privada. Ela vai ser apropriada de forma social, ou seja, a maior parte desse excedente que é produzido, vou falar a maior parte porque continua existindo propriedade privada no socialismo em um estágio inicial, né? A maior parte desse excedente, por exemplo, vai ser apropriada pela sociedade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a China não fosse um país socialista, ela nunca conseguiria construir em 20 anos 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade, né? Ou seja, há 20 anos atrás a China tinha somente 100 quilômetros de linha de trem de alta velocidade ligando Pequim a Tianjin, que é uma cidade ao lado de Pequim, enquanto o Japão já tinha, a Europa já tinha, uma série de lugares do mundo já tinha trens de alta velocidade. Hoje a China tem mais trens de alta velocidade circulando no seu próprio território do que o resto do mundo junto. Acho que ela acabou de fazer o mais rápido do mundo. Sim, também agora, né? Já tem um em teste que já bate em 1.000 km por hora. Né? Fudido. Ou seja, a pergunta que eu faço, muitas vezes quando me perguntam isso, é se a China fosse um país capitalista, ela seria capaz de fazer esse tipo de entrega. Também porque tem uma outra questão aí. O núcleo produtivo da economia chinesa é público, né? Não é privado. Então, o que é fundamental para a economia chinesa, para a economia chinesa e para a sociedade é controlada pelo setor público da economia, que é o setor estatal, mas sob meu ponto de vista é muito mais um setor controlado pelo Partido Comunista do que pelo Estado. É algo que eu vou explicar mais adiante, né? Uhum. Então, a China é uma sociedade que ela se constrói de forma consciente, né? Com uma série de contradições, até porque sem contradição não existe movimento, né? Mas é uma sociedade que se move de forma consciente em prol de si mesma, né? Essa que é a grande diferença entre capitalismo e socialismo hoje no mundo. O capitalismo é isso que nós enxergamos no mundo hoje, né?